a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproxima e além das palavras querer ajuda, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo. Imagine como seria bom se nós realmente parecêssemos com Jesus. Já pensou? Quantos dilemas nós não teríamos na vida? Quem esteve aqui na quarta-feira do encontro, na última? Não sei se você se lembra ou se você viu, mas esse vídeo que passou aí foi um teste que nós fizemos com nós mesmos. Nós chamamos o Mateus, que é um ator do nosso grupo de arte, e nós o caracterizamos como um mendigo, como um moribundo. Nossa maquiagem fez umas feridas nele, colocamos roupas sujas, colocamos sujeira nele, e ele ficou sentado ali. É incrível, incrível, como várias pessoas passaram e não perceberam que ele estava lá. Ou porque não viram, estavam muito preocupados com as suas obrigações, ou porque viram e realmente fingiram não ver. Mas teve uma menina, uma jovem, que foi lá, uma só, durante vários minutos. Nós estávamos com a câmera escondida. A propósito, nós todos temos uma câmera escondida, mas que a gente sabe onde ela está. Uma menina foi lá e deu a mão, estendeu a mão, você viu. E gente, aquilo foi tão tremendo que nós precisamos ir lá pedir para ela sair, dizer para ela que não era verdade, que ele não era um mendigo, que era uma ação da igreja para preparar a palavra do culto de hoje. Seria tão bom se nós prestássemos mais atenção aos invisíveis da nossa sociedade. Não os invisíveis que têm falta de coisas materiais apenas, mas os invisíveis que têm problemas de comportamentos, problemas emocionais. E a gente vai falar sobre isso hoje. Nós estamos na segunda parte da série Nasci para Isso, e eu quero entrar num acordo com vocês. Sempre que eu perguntar, nascemos para quê? Ou se eu disser, nasci para, você vai dizer, amar e servir. Podemos? Sim? Então eu nasci para isso? Foi perfeito. Se manter esse ritmo, eu mantenho meu entusiasmo, porque nós nascemos para? Nasci para isso, para amar e servir. Na primeira parte nós falamos sobre ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas. Quem estava aqui? Sim ou não? Fez sentido?
Nós nascemos para ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas, e nascemos também para amar e servir. Essa é a segunda parte. Eu quero que você acompanhe comigo aí no telão uma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 10, nos versos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nós nascemos para... Que lindo! Olha só, eu acabei de ler aqui a parábola que está intitulada na Bíblia como a parábola do bom samaritano. Você já ouviu falar? Antes de discorrer sobre o texto, eu quero dizer uma coisa importante. Quem disse que o samaritano era bom foi Lucas, não foi Jesus. Jesus disse apenas que ele era o samaritano. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós não utilizemos como desculpa dizer que o sacerdote era ruim e que o levita era ruim. É possível que pessoas usem como desculpa essa passagem para dizer que nós não precisamos ir para a igreja, porque o sacerdote não é bom, porque o levita não é bom. Não é isso que Jesus está falando. Jesus se referiu a ele como samaritano. E uma outra coisa importante é saber que Jesus não estava criticando o sacerdócio ou os levitas. Jesus estava apenas confrontando a atitude que eles tomaram diante do assaltante. Portanto, o que está em voga, o que está em questão não é o sacerdócio nem o fato de ser levita, mas as atitudes que eles tomaram, ou no caso do sacerdote e do levita, deixaram de tomar. Jesus nos confronta a refletir sobre esses 3 seres humanos, esses 3 tipos de pessoas que se enquadram na minha e na sua vida, não só diante de mendigos, como nós fizemos aqui, mas diante da vida como um todo. É sobre isso que nós vamos falar, porque nós nascemos para... Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de amar e servir, negando às vezes sem consciência alguma, ou seja, já no automático, esse papel, esse chamado que Jesus nos deu? Ei, Jesus deu a mim e a você, dentre as muitas responsabilidades, dentre as muitas obrigações, o papel de amar e servir pessoas. Isso faz sentido na minha vida, isso faz sentido na sua vida, isso faz sentido na vida de quem serve, porque nós nascemos para isso. E na verdade esse é o resumo da conversa de Jesus com o perito da lei. Antes de nós aprendermos sobre, Rondinelli, como eu amo e sirvo ainda melhor do que eu já faço, ou como eu começo a amar e a servir, eu quero discorrer com você sobre quem eram o samaritano, quem era o levita e
quem era o sacerdote, quem era o samaritano e quem era o levita. Então, vamos lá. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o caminho. Ele era o caminho. O sacerdote, naquela época, ele era o intercessor entre Deus e os homens. Ele que pedia a Deus pelos homens, ele que orava a Deus pelos homens, ele que fazia os sacrifícios em forma de perdão para as pessoas. O sacerdote, ele era a representação de Deus aqui na terra. E por ele ser a representação de Deus, havia nele sim uma responsabilidade de fazer algo por aquele indivíduo que estava ali deitado. Porque não basta apenas ser um sacerdote, chegar num determinado patamar, mas precisa-se continuar servindo e fazendo aquilo que ele fez no começo. Quando eu penso nessa passagem, eu fico me perguntando o que será que passou na cabeça de um sacerdote para ele não fazer nada por aquele homem? Será que ele pensou assim: eu sou sacerdote, eu não preciso fazer isso. Eu já cheguei aqui, eu já fiz muito isso, agora não é mais minha vez. Eu não sei se você já se deparou no trabalho, ou até na própria igreja, com pessoas que começam limpando o chão. E aí começam a subir, a serem promovidos, vamos dizer assim, e começa a não pisar mais no chão que limpava. E aí passa então a pedir ou ordenar que as pessoas façam as coisas, porque já não é mais a minha obrigação fazer. Eu cheguei até aqui porque um dia eu fiz isso. Penso eu que diante de Deus, sobretudo diante de um sacerdócio, essa atitude não era correta. Eu fico me perguntando, será que aquele homem parecia ter fé, mas na verdade ele não tinha obras? Porque você sabe, assim como eu, que lá em Tiago, no capítulo 2, ele diz que se alguém chegar pedindo ajuda a mim e a você, e dizer que tem fome, que precisa de roupas, e você disser assim: olha, Deus te abençoe, eu vou orar por você, você não fez nada. Porque, afinal de contas, a fé, ela é demonstrada através do serviço, através da obra, através da atitude. Eu sou sacerdote, as pessoas pensam que eu tenho fé, mas na verdade eu não tenho mais obras. Tinha fé, talvez, e faltava a atitude. Eu fico me perguntando, será que ele passou e disse aquelas coisas que acontecem com a mim e com a sua vida? Você vem andando, vê se já aconteceu isso com você, aí você se depara diante de uma situação que você precisa fazer alguma coisa, mas você está apressado, tem muita coisa para resolver, você é o sacerdote, você é o líder, isso aqui não é obrigação minha, está sujo, alguém que limpe. E aí você sai andando diante daquela necessidade, não pode fazer, aí vai entregando ao Senhor: olha, Senhor, abençoa aqui, eu abençoo aqui, Senhor, que eu não vou fazer nada, mas eu te peço que o Senhor mande alguém que faça. Por favor, em nome de Jesus, revela alguém que possa fazer isso por mim. Eu não sei se você já passou por isso. Será que o sacerdote passou por isso? Ou então, o que é pior diante de uma atitude sacerdotal? Eu bem que podia fazer alguma coisa, mas ele não tem mais jeito. Isso aí já era, vai morrer. Está sucumbindo, eu estou apressado, ele vai morrer, alguém que vem enterrar. Ei, imagina o quanto de pessoas que nós não estamos exercendo o amor e o serviço porque a gente não acredita que não tem mais jeito. Falando no ambiente da igreja, quem aqui já orou por um membro do seu GC desaparecer da terra? Não levante a mão. Aquele ali não tem mais jeito diante dos teus olhos sacerdotais. Mas talvez aquele precisa que você se abaixe ali e cuide dele. Talvez, eu não sei, Deus sabe das coisas, mas reflita sobre isso. Talvez na sua empresa você é líder e tem o funcionário que rende menos e você na realidade está planejando demiti-lo. Quando na realidade você podia se aproximar dele. Não, mas eu sou sacerdote, eu não preciso mais fazer isso. Ora, o sacerdote naquela situação, ele era sem ser. Ele tinha uma função, ele tinha um título, mas ele não era. E aqui eu quero que você compreenda uma coisa.
você não é a sua função. Mas para falar do sacerdócio, eu quero que você entenda isso. O sacerdote era o sacerdote, ele tinha que agir como um sacerdote, certo? Portanto, se você é um aluno, você tem que agir como um bom aluno. Se você é um professor, haja como um bom professor. Se você é um gestor, um líder, um diretor, um colaborador, você tem que ser sacerdote sobre isso e agir tal qual a forma que você é para agir. Se você é um pai e uma mãe, você tem que ser o sacerdote da sua casa, dos seus filhos. A propósito, sempre que eu falo em sacerdócio, eu lembro da questão do pai. Todo mundo já ouviu falar que o pai é o sacerdote do lar, não já ouviu? Então pronto. Tem muitos pais, e aqui eu vou incluir a mãe como sacerdotisa, que não estão exercendo a função correta de sacerdote do lar. Há alguns dias, nós fomos, eu pelo menos fui, você deve ter visto alguma coisa, nós fomos bombardeados por uma história de baleia azul. E as pessoas compartilhando freneticamente uma situação desgraçada, que infelizmente é verdade, mas ei, pensa comigo, aquilo que você dá importância, cresce. Se você dá muita importância a essa história de baleia azul, isso cresce e toma as proporções que você nem consegue imaginar. E nós, como abobalhados, compartilhando isso, sem parar para pensar que não existe baleia azul diante do dono do oceano inteiro. Não existe. Se nós, pais e mães, fôssemos sacerdotes do nosso lar, verdadeiramente não estaríamos preocupados com nenhuma espécie de baleia e nenhuma espécie de marisco, salvo em caso de alergia. Portanto, o sacerdote era alguém que era, mas não era. O levita, quem era o levita? O levita era aquele que servia ao Deus no templo. Você lembra que estudou a Bíblia? Que lá atrás Deus constituiu a tribo de Levi para cuidar das coisas do templo, para manter tudo arrumado, para manter tudo na ordem. Aqui nós temos vários levitas. Você sabia que o levita que varre esse chão, ele é um levita? A propósito, eu fui redundante, mas ele é o levita do mesmo jeito? As pessoas que enfileiraram essa cadeira é o levita, são levitas. As pessoas do estacionamento estão levitando, é ótimo. São levitas também. As pessoas que estão nos mais escondidos lugares dessa igreja são levitas e você não sabe. A propósito, você também é um levita, porque você pode cuidar das casas, ó. Nós nascemos para... Você também pode cuidar. Você também pode cuidar da casa de Deus. Gente, tem um fato curioso aqui que eu vou revelar para vocês. Quem já foi ali na Videira Store procurar chiclete? Levante a mão. Olha aí, uma boa parcela da igreja. Você percebeu que você não encontrou chiclete? Sabe por quê? Porque um dia nós limpamos aqui mais, eu não sei quantos quilos, vários quilos de chicletes removidos da cadeira. Bonito isso, levita? Ah, isso é um chiclete, é uma bobeirinha, isso é uma pequena atitude diante do tanto de entendimento que você precisa ter do que é amar e servir. Uma pequena atitude. E por falar em cadeira, eu vou fazer um desabafo. Posso fazer um desabafo? Os levitas, eles não apenas cuidavam de coisas, eles cuidavam de coisas para que as coisas estivessem prontas para as pessoas, para as... Reage para as pessoas. Obrigado. Então vem comigo. Quando você guarda lugar para alguém que está atrasado, você não está servindo o próximo, você está servindo um próximo. E desrespeitando, não é nem quem chegou cedo, você está desrespeitando a pessoa que está atrasada, porque quando você guarda lugar, você está dizendo para ela, continue atrasado, porque vai ter sempre alguém apoiando os seus erros. E tem mais. Mas Rondinelli, tem imprevisto? Tem.
Mas às vezes a pessoa chega atrasada porque não quis. É verdade, mas a pessoa vem para quê? É para adorar a Deus? É para aprender alguma coisa? Pois deixa eu te contar aqui um babado. A unção não está na cadeira da frente, não está na cadeira do meio, não está na cadeira de trás. A unção vai sobre a vida de quem veio para receber a unção. Portanto, não importa em que lugar você vai sentar, recebe. Pois bem, dia desse eu fui ao banheiro, e aí eu encontrei o banheiro unissex, que tem um banheiro masculino, feminino, e tem um banheiro para pessoas que têm necessidades especiais. E eu fui ao banheiro e vi um monte de papel no chão. E aí eu pensei, poxa, esse cesto só pode estar muito cheio, porque um monte de papel no chão. Eu peguei um papel, fui lá recolher para limpar, e quando eu olhei, o cesto estava vazio. Meu Deus, que tipo de levitas nós somos, que não temos força para colocar um papel no cesto de lixo? Gente, isso é desrespeito com a casa. Isso é desrespeito com a casa. E você pensa só num papelzinho? Não, pense em qualquer coisa. Várias coisas que você vê fora do lugar, que você poderia colocar no lugar. Várias coisas que poderiam ser diferentes se você fosse e se aproximasse. Se você vê a necessidade, assuma a responsabilidade. Não espere que outro venha e faça, não. Não seja um levita que faz igual o sacerdote. Senhor, eis-me aqui. Envia o outro. Eu estou ocupado. Envia o outro. Quem era o samaritano? A propósito, o levita, ele fazia sem fazer. E o que você tem feito? Aliás, o que é para você fazer no papel que você assume que você não tem feito? E aí eu penso, cuidar da casa, né? Não é a casa, não são as paredes, não são os objetos, são as pessoas que vão usufruir dessa casa. Ei, vocês estão se sentindo confortáveis aqui agora? Sim ou não? Sim. Foi porque alguém veio e arrumou antes. Foi porque alguém chegou muito mais cedo do que você e ligou esses ar-condicionados. Enfim, dentre outras coisas mais, quais são os papéis que você tem que exercer que você não exerce? Será que você faz, mas não faz? E aí vá no ambiente que você vive. O que realmente importa são pessoas, não esqueça disso. Quem era o samaritano? Escuta isso. O samaritano era um povo considerado imundo, pagão, sem identidade. Os judeus consideravam impuros os samaritanos. Eles eram separados da comunidade religiosa. Eram pessoas simples, comuns. Elas meio esquecidos da época, digamos assim. E olha que coisa interessante. Diante de nenhuma responsabilidade, o samaritano foi o único que foi lá e fez alguma coisa. Que legal. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, eu vou. Olha que espetáculo. Eu não sou egoísta, não é sobre mim, é sobre os outros, é sobre essa pessoa que está do seu lado, é sobre as pessoas que ainda virão para cá, através do seu serviço, como a Vanessa falou aqui da Manu. Ei, o levita, ele entendeu o maior mandamento, amar e servir, porque nós nascemos para... Ele agiu na cultura do reino de Deus, que é servir. O próprio Jesus ensinou isso, quando lavou os pés dos discípulos, podendo cada discípulo lavar os seus pés. O samaritano entendia que não era uma questão de função, porque nem função ele tinha. Ele entendeu que era uma questão de ação, de obrigação. Ele amou e serviu. Lá no ambiente que ele estava. Jesus não disse que ele passou dentro de uma igreja, ele passou numa estrada. E nós precisamos sair dessas quatro paredes, como nós dissemos aqui na primeira parte, e servir lá fora. Servir aquela pessoa chata, aquela pessoa que torra a sua paciência, aquela pessoa que você ora ou não, para que ela suma da terra. Ela precisa só do seu serviço. Aí você está dizendo, ainda bem que eu estou na igreja, ainda bem que eu vivo na igreja. Isso aí precisa da igreja. Ainda bem que eu estou na igreja. Precisa não, precisa que você aprenda a amar e servir.
E essa pessoa vai entender que através do meu amor, do seu serviço, estar nessa casa tem sentido, Jesus tem sentido e traz transformação. A gente precisa ser como o samaritano, nós precisamos ser voluntários. Mas entenda isso, eu não estou falando no sentido do voluntariado da própria igreja, eu estou falando que cada um de nós precisamos ser um voluntário sacerdote. Diga isso, voluntário sacerdote, voluntário levita, voluntário samaritano. Porque nós nascemos para... Muito bom. O sacerdote, de verdade, ele ama de todo o seu coração. Ele ama com o coração. Ele entende que não é sobre ele, é sobre pessoas. E ele serve a pessoas com paixão. Eles não são presos àquilo que mandaram eu fazer. Não, eu sirvo no Kids. Eu sirvo no Kids, eu não posso ir ali na lounge. Não, o meu trabalho aqui é tirar xerox. Eu não posso fazer isso. Além da obrigação, o meu trabalho de marido é trocar o garrafão porque é pesado e não lavar a louça porque eu tenho ódio. Deus está falando comigo, viu, igreja? Eles fazem porque tem que ser feito, porque Deus instituiu como autoridade para ser feito. Eles saem do lugar santo. Ei, santo, ei, santa, quero te pedir uma coisa: sai do átrio, sai do santo dos santos e começa a tocar nas pessoas, sai do santos dos santos, sai do átrio não, viu? Sai do santo dos santos e começa a pegar nas pessoas que talvez elas mesmas não se sentem capazes de ser amado, pessoas que precisam do seu toque, e você está aí se vangloriando porque faz parte de uma igreja. Toca nas pessoas, abraça as pessoas, diz através de você, do seu toque, que você ama. Desce do teu santuário, desce da tua santidade e vamos ser sacerdotes de verdade, porque Jesus, Ele fez isso para que eu e você amássemos e servíssemos. Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 9, ele está falando para pessoas como nós, ele está falando para pessoas comuns, para cristãos, ele está dizendo assim: você é povo santo, você é raça eleita, você é sacerdócio real. Ele está dizendo que eu e você somos sacerdotes, independente de títulos, independente de funções, e não somos sacerdotes comuns, nós somos sacerdotes de um reino que é o maior e melhor reino que qualquer ser humano pode participar na vida, o reino de Deus. Diga: eu quero ser um voluntário sacerdote. Eu quero ser um voluntário levita. Sabe por quê? Porque nós nascemos para... Nós nascemos para isso, gente. Eu não sei como o teu coração não vibra quando alguém precisa de você e você dá a sua mão. Eu não sei como você não se sente bem quando você vai para casa, mesmo servindo em qualquer lugar ou no seu trabalho, dando uma mão amiga e dizendo assim: hoje eu servi, eu amei alguém. O sacerdote amava a Deus, o levita tem amor à casa. Agora, eu repito, preciso repetir, a casa não se trata das paredes, não se trata das cadeiras, das luzes, dos ar-condicionados, dos papéis, isso tudo faz parte, e é muito mais do que uma questão de cristianismo, é uma questão de educação. Davi disse no Salmo 26 assim: Senhor, como eu amo a tua casa, o lugar que tu vive. Interessante que Paulo, lá em Coríntios, falando à igreja de Corinto, ele disse assim: nós somos casa. Davi estava falando do templo, Paulo estava falando do templo.
Eu e você somos casa, e como levitas nós precisamos cuidar das casas. Essa pessoa que está aí no seu lado é sua casa. Aliás, é casa também. O que você está fazendo com ela? E pode ser que você esteja sentado perto de quem você não conhece, mas se você estiver sentado perto de quem você conhece, eu te pergunto, como sacerdote, como voluntário levita, como você tem cuidado dessa casa? Como você tem cuidado da sua casa? Voluntário levita, obrigado, ele tem amor à casa. E outra coisa, o voluntário levita, ele ama aquilo que Deus ama, ele zela aquilo que Deus zela. Eu quero te pedir uma coisa, nós estamos falando de voluntários levitas, que amam e que zelam por aquilo que Deus ama. Deus ama cada voluntário que está aqui, portanto respeite. Respeite. Graças a Deus tem pessoas que chegam aqui carrancudas e saem transformadas. Mas você pode chegar pelo menos já querendo se transformar. Eu estou te dizendo isso com muito respeito, porque eu já servi no estacionamento. E eu já fui ofendido no estacionamento. Ei, Deus zela por mim. Zele também. Deus zela por você. Não vem aborrecer o voluntário de estacionamento que está ali muitas vezes no sol. A gente está aqui nesse conforto. E aí a pessoa chega, aí quer botar num canto que não pode estacionar, e o voluntário, com toda a educação do mundo, porque foi doutrinado, foi preparado pela igreja, olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria lhe dizer que você não pode estacionar aqui. Isso é uma besteira nessa igreja. Isso é uma besteira. Isso é uma coisa. Ei, vou te contar um segredo chinês. Um segredo chinês. Você quer estacionar bem, chegue cedo. E se não estacionar bem, porque chegou atrasado, vem andando e louvando. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Bora. Diga, eu sou casa. Eu sou voluntário levita. Nós nascemos para quê? Ótimo. O voluntário samaritano. Diga, voluntário samaritano. Nós nascemos para? Está acabando, gente. Estou gostando. Você vai dormir hoje, eu nasci para mais servir. Mais servir. Ei, tem uma coisa para dizer sobre o voluntário samaritano. Ele disse, eis-me aqui, envia-me. Eu vou. Eu vou. O que é que você está dizendo ainda? Eis-me aqui. Envia ele ali que ele é mais forte. Envia ele ali que é mais inteligente. Não, envia a mim. Ei, o voluntário levita não, meu Deus, o samaritano, oh Jesus. O voluntário samaritano, ele se importa com pessoas. Vou contar uma história. Tem um cara chamado Antônio Carlos, que ele vende flanela na rotatória da Guanambi todos os dias, de 8 às 11 horas da manhã. Essa história por si só não seria tão interessante se ele não fosse um deficiente físico. Se ele não tivesse limitações motoras nas suas pernas. Um dia eu desci, já comprei várias flanelas dele, só para poder ajudar, R$2 baratinho. E um dia eu perguntei pela história dele. Eu gravei um vídeo, coloquei na rede social dizendo assim, esse cara tem tudo para estar reclamando da vida. Mas ele todo dia aqui está trabalhando. Vendendo. Bom, eu não vou contar a história dele, eu quero te dizer que uma amiga minha chamada Jaque, que mora em Indiana, nos Estados Unidos, sem querer nem saber o que ele fazia, depositou $300 para eu entregar na mão dele. Isso é ser um voluntário samaritano. Jaque provavelmente está nos assistindo agora lá em Indiana. Jaque, eu falei isso no último culto, sei que você está assistindo, vou dizer de novo. Foi por conta da sua atitude que Deus restaurou o seu casamento. Foi por conta da sua atitude que teve sua família de volta. Foi porque um dia, do outro lado do hemisfério, você decidiu amar e servir quem você não conhece. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre alguém, e não necessariamente precisa ser dinheiro.
Você viu a Vanessa dizendo, no Generosidade, que a Manu a serviu com a sua história. Agora você precisa ter uma história de transformação para servir alguém com a sua história. E a transformação da vida da Vanessa fez com que ela servisse também a você e a mim. Eu cheguei aqui hoje, ela estava sentada ali. E olha que ciclo maravilhoso de serviço. Igreja, videira. O voluntário samaritano, ele vive a igreja da segunda-feira. Ele vive a igreja da segunda-feira. Para de viver a igreja do domingo. Tem um casal no nosso GC chamado Janaína e Emílio. Eles estão na videira há apenas 4 semanas. E nós estávamos conversando, perguntando como foi que eles chegaram à videira. Sabe o que foi que eles disseram? A gente não veio à igreja não. Foi a igreja que foi lá em casa. Agora espera. Quem foi a igreja? O voluntário samaritano chamado Luca. O filho deles, que é aqui do A13, que ama e serve aqui na igreja, que mostrou que era a igreja lá na casa deles, e fez um homem que não queria saber de igreja, vir à igreja, não pela igreja, mas por quem faz a igreja. Jesus Cristo é o nome dele. Seja a igreja lá fora, seja um voluntário samaritano, saia dos limites, vai lá e faça. Você está orando para as pessoas se modificarem, mas as pessoas não veem a igreja em você, não veem Jesus em você. Em nome de Jesus, não faça como a mulher que um dia desceu as coisas num caminhão de mudança na frente da igreja. E alguém responsável pela igreja chegou e disse assim: ei, o que está acontecendo aqui? Aí a mulher disse: não, eu vim me mudar para a igreja, porque aqui meu marido é tão bom. Leve a igreja, seja um voluntário samaritano. E outra coisa, talvez você esteja aqui há 3 semanas perguntando a Deus: Deus, eu quero tanto servir, onde é que eu sirvo? Deus, eu quero tanto servir, onde é que eu sirvo? Deus, revela. Eu só vou servir quando Deus revelar onde é para servir. Deixa eu te dizer uma coisa, não é onde você serve, é quem você serve. É quem você serve. A Jesus, a pessoas. Te levanta. Começa a servir aqui, aprende nessa escola de voluntariado. Não porque somos perfeitos, mas porque estamos tentando viver isso. E aparando as arestas. E eu quero dizer uma coisa para você também, voluntário samaritano que serve aqui na igreja. Abra o teu olho. Porque se você serve aqui na igreja, comprometendo o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, a sua saúde, você não está servindo a Deus, você está servindo a homens. Isso não é bom para você. Nós não ensinamos isso. Venha para cá amar e servir a Deus. Isso sim nós queremos. Para de querer a aprovação dos outros. Agora, o que eu acho mais louco nessa história do samaritano é que de onde menos se esperava, foi de onde mais veio. Sabe Deus como é que aquele cara se sente? Rejeitado por muitos, rejeitados pelos judeus. Eles não tinham acordo. De onde menos se esperava, foi de onde mais veio. Por isso que vale a pena sim, ser um voluntário sacerdote sim, um voluntário levita sim, que cumpre as suas obrigações, cumpre as suas funções. Melhor ainda é ser um voluntário samaritano, que faz, independente daquilo que lhe pediram. Talvez você chegou aqui essa noite, acreditando que nada bom pode sair de você. Faz quanto tempo que você vem aqui que você não acredita mais em você, ou se você veio pela primeira vez? Faz quanto tempo que você sente que ninguém acredita mais em você? Que as pessoas olham para você e dizem assim: esse não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Isso é mentira. Você tem jeito sim, sabe por quê? Existiu na Bíblia
um homem chamado Saulo. Ele teve um encontro com Jesus. Um dia Jesus chamou para um camarada chamado Ananias e disse assim: Ananias, eu quero que você vá lá em tal canto. Você vai encontrar um homem orando, o nome dele é Saulo. Eu quero que você o ajude, eu quero que você o abençoe. Aí Ananias diz assim: mas Jesus, Saulo, aquele que não presta, aquele que quer matar os cristãos, aquele que vive perseguindo, Jesus, ele estava indo para Damasco matar os teus seguidores. Jesus disse: Ananias, é ele mesmo, porque eu estou dizendo que ele vai falar de mim, porque eu estou dizendo que ele vai aprender a amar e a servir. E poucos homens na história foram tão apaixonados por Jesus como o apóstolo Paulo foi, a ponto de dizer que para mim o viver é em Cristo e o morrer é lucro. A ponto de dizer: olhe para mim, porque eu faço como Jesus faz. Foi esse cara que ninguém acreditava. Foi esse cara que errou sim, que duvidaram dele sim, mas o encontro com Jesus marcou a mudança da história de Saulo, e ele passou a se chamar Paulo, até o nome dele mudou, para que uma nova história fosse escrita na vida dele. De onde menos se esperava, foi de onde mais veio. Um encontro com Jesus pode fazer isso por você aqui, essa noite. Uma nova história, uma nova possibilidade, um viver, um amar e um servir verdadeiro. Queria que você ficasse de pé. Você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, nossos campos e muito mais acessando ccvideira.com.br. Aproveite e nos segue no Instagram. E se inscreve em nosso canal no YouTube para acompanhar todas as nossas programações.